Osteoporose é o tema de hoje aqui no Doutor Responde. Está aqui o Leonardo Rodrigues da Silva, o médico reumatologista, que é também ali do Hospital Santo Antônio, diretor clínico, inclusive, do hospital, né? Doutora, obrigado pela visita aqui. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores. Vamos lá, primeiramente, o que é a osteoporose? Por que tanta gente tem essa doencinha aí, doutor? Então, Rodrigo, assim, é bom esclarecer sobre a osteoporose, até porque há no público leigo uma confusão com uma outra patologia reumatológica que é a artrose, né? Sim. A osteoporose nada mais é do que o osso, o nosso osso ele costuma ficar poroso ao longo do tempo, e quanto mais poroso, maior a facilidade para que ele se quebre. Então a osteoporose é o osso poroso com facilidade de ter fraturas. E o problema é que essas fraturas muitas vezes podem ser graves, inclusive levando a complicações e até óbito, né? E é uma doença mais na terceira idade mesmo ou também se dá em outras idades? Ela costuma acontecer mais na terceira idade, mas existem algumas patologias genéticas ou pessoas que tenham doenças autoimunes e que façam uso de corticoide prolongado que podem ter mais precocemente. Tem como prevenir a osteoporose ou não? Existem algumas medidas para amenizar, tá? Então a gente pode, tendo uma boa alimentação, rica em cálcio, vitamina D, exercício físico, ele até diminui. Mas o mais importante do que só essa prevenção é o diagnóstico precoce para que impeça a fratura, ou seja, né, o desfecho final que a gente quer quando trata uma osteoporose é impedir que a pessoa quebre um osso. Tem perguntas aqui para o Dr. Leonardo, osteoporose é o tema, pode mandar a sua pergunta aqui no WhatsApp. A Otília, pode virar câncer? Osteoporose? Não. A osteoporose não tem nenhuma relação a osteoporose virar câncer. Pacientes com câncer que, devido às medicações e devido até ao baixo peso por perda disso, aumenta o risco de osteoporose, sim. É crônica a doença, doutor, ou tem realmente uma cura, tem como estagnar ela? Não, ela não tem cura, ela tem tratamento, né? E o tratamento responde muito bem, as medicações evoluíram muito, né? Então o nosso osso ele é constantemente reabsorvido e formado. Quando há um desbalanço e começa a ter uma reabsorção muito grande, o osso fica bem poroso e predispõe a fraturas. Então a gente hoje tem medicamentos tanto para formar novos ossos, quanto para impedir que essa reabsorção aconteça em grande quantidade. Vamos a mais uma participação aqui. Doutora responde toda terça-feira no BG. A Célia, quanto tempo demora para osteopenia virar osteoporose? O que é essa osteopenia, doutora? Tem como evitar? Isso, então o que acontece? A osteopenia é um estágio pré-osteoporose, então o diagnóstico de osteoporose a gente faz por densitometria óssea, que é um exame simples, e dentro dos valores existe um estágio pré-osteoporose, que é a osteopenia. Em termos de tempo não dá para dizer, porque tem pacientes que ficam em osteopenia a vida inteira e não evoluem, e outros, dependendo dos fatores de risco, eles podem evoluir muito rápido para osteoporose. Como evitar novamente? Então assim, alimentação, tratamento, tá? Então lembrar que assim, pacientes com osteopenia, muitas vezes eles podem ter risco de já fazer fratura sem ter osteoporose. Então, o tratamento e o acompanhamento já se deve dar, inclusive, quando tem osteopenia. Quais são os principais sintomas? É importante falar, doutor, até antes dessa parte mais grave ali da questão da fratura, né? Esse é o grande problema e é por isso que a doença é negligenciada. Ela é uma doença que não costuma dar sintomas, a não ser que o paciente tenha fratura. Tá? Então, antes de ter fratura, ele não sente nada. E aí o que acontece? Às vezes é aquele vozinho, vozinha que nem sabe, 20% das pessoas que têm osteoporose não sabem que têm osteoporose, e aí acontece uma fratura, por exemplo, de colo de fêmur e acaba no hospital, aí começam as complicações. Então a gente sabe que até 5 a 7% dos pacientes com fratura de colo de fêmur não chegam nem a sair do hospital, vão a óbito por conta de complicações. Tem que fazer exames preventivos, doutor? Exatamente, é indicado para toda mulher na menopausa com fatores de risco, tá? Ou então mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos. Existem outras indicações, mas essas são as mais comuns. Mais uma pergunta para fechar, que dá tempo ainda. A Lúcia, boa tarde. Quem tem artrose, pode vir a ter osteoporose? Vai virar osteoporose ou não, doutor? São duas doenças completamente distintas, né? A artrose é uma doença degenerativa na cartilagem articular, fazendo com que o osso fique exposto à sobrecarga, por isso essa é uma doença que dói sim, tá? Então assim, poder pode, mas as duas doenças não têm relações. Osteoporose, o pessoal fala que dói, mas então não dói. Não dói, quem dói é a artrose. A osteoporose pode dar uma fratura. Exatamente, pode ter dor pela fratura. Doutor, obrigado pela visita aqui, importante. Obrigado, Rodrigo. Tá bom? Forte abraço.